Para definirmos a exponencial complexa, nós vamos querer que tenha propriedades parecidas com aquelas que tem na reta real. Por exemplo, se chamarmos E a função que vamos definir, nós queremos que a sua derivada seja ela própria e queremos que o valor no ponto zero seja 1. Vamos então supor que tínhamos duas funções com estas propriedades, ou seja, tínhamos outra função, f', que é a sua própria derivada, e que f de 0 é igual a 1. Então, nesse caso, acontecia o seguinte. Se calcularmos isto, portanto, temos aqui uma função f e uma função e. Vamos fazer esta conta. Vamos calcular quem é a derivada. A derivada, vamos fazer uma regra do produto. Fica f' z é de z, mais f de z, derivada disto. Como temos um menos z cá dentro, vamos ter que fazer uma função composta. Fica E' em menos z, e aqui no lugar do mais fica um menos, que é a derivada de quem está lá dentro. Ora, como o E' é igual ao E e o f' é igual ao f, isto fica f de z, é de menos z, aqui faltava um sinal de menos f de z, é de menos z. Estas duas coisas são iguais, isto dá igual a 0, concluímos que f de z é de menos z, é uma constante. Ora, que constante é essa? O único ponto onde conhecemos alguma coisa sobre a função f e sobre a função f é no ponto 0. Mas se é constante, tem o valor em z igual a 0 é o mesmo. Concluímos que isto dá igual a 1. Qual é a consequência? A consequência é que a função f de z é sempre igual a 1 sobre o e de menos z. Bom, em particular, se o f calhar a ser igual ao e, nós concluímos que o e de z também é igual a 1 sobre o e de menos z, e portanto vemos que a f e que a e são iguais. Conclusão, se tivermos duas funções com estas propriedades, elas na verdade são a mesma. Portanto, temos quando muito uma função com estas propriedades. Vamos então considerar uma função f definida desta forma. Escolhemos um a constante e vamos definir esta função. Quem é a sua derivada? Como isto é constante, fica constante vezes função, a derivada fica constante vezes a derivada. Fica assim. Mas como a derivada do e é ele próprio, isto fica e de z mais a, e de menos a. Isto é a definição original do f de z. Ou seja, f' de z é igual a f de z. E quem é o f de 0? O f de 0 é e de a, e de menos a, mas vimos ainda agora que isto dava igual a 1. Temos então uma função que é igual à sua própria derivada e que o valor em 0 é 1. Conclusão, como só há uma função com essa propriedade, necessariamente isto é igual a e de z. Dito de outra forma, o e de z mais a é igual ao e de z sobre o e de menos a, mas já tínhamos visto que o e de menos a é o inverso do e de a. Ou seja, esta função começa a ter realmente propriedades muito parecidas com a exponencial. Se isto fosse a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Vamos considerar ainda outra função. Vamos defini-la assim. Se existisse alguma função com as mesmas propriedades que o cosseno no plano complexo e alguma função com as mesmas propriedades que o seno no plano complexo, então nós íamos calcular a derivada desta função e descobríamos isto. F' de z. A derivada do cosseno teria que ser menos seno. Como temos algo lá dentro, temos que fazer função composta. Isto fica vezes 1 sobre i, mais i. A derivada do seno teria que ser o cosseno, z sobre i. E como vamos fazer função composta, fica 1 sobre i. Ora, este sinal de menos, na verdade, podemos escrevê-lo como sendo um i ao quadrado. Podemos cortar este e descobrimos que o f' de z deu igual a cosseno de z sobre i mais i seno de z sobre i, que era o próprio f de z.
mais quem é o f de 0? O f de 0 seria cosseno de 0 mais i seno de 0. E se este cosseno e o seno do plano complexo tivessem as mesmas propriedades, isto teria que ser 1 mais 0i. Então, o que é que concluímos? Se houvesse um cosseno e um seno, a função definida assim teria que ser a própria exponencial. Vamos juntar tudo. Se tivermos um número complexo, podemos dizer que ele é x mais y. Já vimos que se tivermos uma soma, se vai transformar num produto. Esta aqui, como nós queremos que seja a mesma função que na reta real, isto tem que ser e elevado a x. O e de i y, podemos usar a fórmula que encontramos aqui. Terá que ser cosseno de i y sobre y mais i seno de i y sobre y. Simplificamos e ficamos com isto. Conclusão: se existir alguma exponencial complexa, com propriedades como aquelas a que estamos habituados, ser a sua própria derivada ao valor em 0 ser 1, então ela teria que ser definida por esta fórmula. A única coisa que falta verificar é: será que esta fórmula define uma função holomorfa, ou seja, uma função com derivada no plano complexo? Então, se a definição da função fosse aquela, vamos com e de x cosseno de y mais i seno de y, vamos separar em parte real e parte imaginária. É esta, vamos chamar o u habitual, e esta é o v. Para vermos se a função é diferenciável, vamos usar as equações de Cauchy-Riemann. du dx, du dy, dv dx, dv dy. Bom, a derivada do u em ordem a x fica ele próprio, exponencial de x cosseno de y. A derivada do u em ordem a y fica menos exponencial de x seno de y. A derivada do v em ordem a x fica ele próprio. A derivada dele em ordem a y fica com o cosseno. Ora, estes dois são iguais, estes dois são simétricos, as equações de Cauchy-Riemann são satisfeitas. As derivadas parciais são contínuas, portanto não há problema. Mas quem é a derivada? A derivada é lida na primeira coluna. Bom, e a derivada foi precisamente x cosseno de y mais i x seno de y. Portanto, é realmente verdade que com esta definição a exponencial é a sua própria derivada e que exponencial de 0 fica, exponencial de 0 mais 0i, fica 1, e aqui o cosseno de 0 é 1, o seno de 0 é 0, e portanto fica só assim, que é o que queríamos. Temos isto. Nós dissemos há pouco que a função podia ser escrita assim. Assumindo que o cosseno e o seno faziam sentido. Vamos tentar usar isto para dar sentido ao seno e ao cosseno. Por exemplo, se tivéssemos e de iz, isto tinha que ser cosseno de z mais i seno de z. Esta já sabemos que, de facto, é a função. Estas ainda não sabemos, mas agora substituamos z por menos z. Se o cosseno e o seno fizessem sentido, isto tinha que ser cosseno de menos z mais i seno de menos z. Isto dava cosseno de z menos i seno de z. Temos, portanto, duas equações que tinham que ser verdadeiras para o cosseno e para o seno. Nós não sabemos se isto faz sentido, porque ainda não definimos o cosseno e o seno. Mas se estas equações fossem verdadeiras e as somássemos, obtínhamos EIZ mais E menos IZ dava 2 cosseno de Z. Os senos cancelavam. Portanto, EIZ mais E menos IZ sobre 2 teria que ser a definição oficial do cosseno. Se subtraíssemos esta menos esta, ficava E e Z menos E menos IZ, cosseno menos cosseno fica 0, e seno menos menos e seno vai ficar 2i seno,
E, portanto, a definição oficial do seno teria que ser esta. A única coisa que nos falta ver é se as definições cosseno e seno definidas assim, se as funções definidas assim, têm as propriedades que nós usamos para chegar a estas conclusões. Quais foram essas propriedades? Que a derivada de cosseno é menos seno, que a derivada de seno é cosseno, que cosseno de 0 é 1 e que seno de 0 é 0. Ora, vamos ver quanto é que seria cosseno de 0 de acordo com aquela definição. Seria e elevado a 0 mais e elevado a 0 sobre 2, dá 1 mais 1 sobre 2, dá igual a 1. Quanto é que seria seno de 0 por aquela definição? E elevado a 0 menos e elevado a 0 sobre 2i dá 0. Quanto é que seria a derivada do cosseno? A derivada do cosseno seria derivada desta soma sobre 2 e nas exponenciais temos função composta, portanto fica i é iz menos i é menos iz sobre 2. Bom, se multiplicarmos em cima e em baixo por i ao quadrado dá menos 1, portanto isto fica menos eiz menos e menos iz sobre 2i. E isto corresponde realmente à definição que estamos a dar do seno. Finalmente, seno de z seria a derivada i é iz mais i é menos iz sobre 2i. Os i's cancelam. E ficamos com isto. Ou seja, apesar de termos assumido estas propriedades pelo caminho para chegarmos àquelas conclusões, as propriedades são de facto verificadas. Ou seja, se definirmos um cosseno e um seno por esta expressão, as propriedades são válidas, estas são as propriedades que nós queremos, e vimos também que se alguma função cosseno com uma função seno tiverem estas propriedades, chegamos inevitavelmente àquela conclusão. Então vamos usar isto como definições oficiais no plano complexo, esta para a exponencial, esta para o cosseno, esta para o seno.